Ou hoje eu tive um sonho lúcido, já deu. Acredito que desde que eu comecei a postar vídeo, né, sobre o projeto de 30 dias de sonhos lúcidos, não deu um mês, deu umas 2 semanas talvez. E esse sonho em especial foi diferente dos outros que eu tive e vou falar o porquê. Como é que foi meu sonho? Então, eu já anotei, acordei, eu anotei e até gravei um vídeo, então eu tô gravando de novo como uma forma de externalizar essa minha experiência. Eu tava num campo, aquela bagunça do inconsciente não te dá muitas formas, a gente chama de fractais. Então, quando está naquele ambiente cheio de fractais, as formas tendem a estarem ligadas a alguma referência no teu inconsciente. Então, a minha referência ali é como se estivesse numa cidade, meio que num colégio, meio que num campo. E eu tava com algumas pessoas. Até que eu me despertei, sabia que eu tava sonhando lúcido. Nesse momento, eu tava. Não sei se eu tava num treinamento, eu não lembro muito bem antes de estar lúcido. Eu tinha um bastão, como se fosse esses bastão de monge Shaolin, monge tibetano. E o que eu fiz? Eu comecei a fazer uma projeção de intenção para esse bastão voar, para esse bastão estar no ar e eu controlar através do Chi, que a gente chama, a força que eu direciono e a intensidade que eu coloco pro bastão. Então, eu tô ali me concentrando, mentalizando, o bastão tá no chão e eu tento fazer com que ele se levante. No início começa a ter um pouco de complicação, muito é normal também pela limitação da nossa realidade. Uma coisa que acontece muito é tentar voar e cair, por isso que eu comecei mais devagar, mais pé no chão. Fiz esse exercício com um propósito realmente de mentalização. Eu já estava lembrando dos exercícios que eu tinha estudado e comecei a fazer movimentos corporais, como se fosse o Tai Chi Chuan. Aquela arte, é uma arte marcial. Nunca fiz, mas eu comecei a ter esse arquétipo de movimentação marcial. E aí fui fazendo a movimentação e eu senti o bastão se comunicando ali com a questão da minha intenção. Nesse momento, o meu inconsciente, dentro do sonho, ele começou a formar runas, como se fosse tipo nessa direção, tá o bastão aqui no chão. Ele começou a formar palavras, ou eu acho que são runas, ao redor dele, me preparando ainda mais para ter essa projeção. E aí, beleza. O bastão levitou, ele estava um pouquinho torto, sabe? Bem cena de aprendiz de um filme, sei lá, do Avatar. Aí começou a levitar, tava meio bamba, a minha intenção, o bastão também ali e tal, até o momento que estabilizou. Beleza. O bastão estabilizou e eu direcionei minha intenção para ele ir para um local. Então ele está aqui, vai para cá. Só que minha força tava, uma intenção estava muito desequilibrada, então ele acabou indo mais rápido do que o normal. E aí eu comecei a brincar de fazer bem devagarzinho. Aí depois eu comecei a brincar de direcionar ele lá pro longe. E aí foi minha prática, totalmente lúcido, sabia que estava lúcido, estava fazendo isso realmente como uma forma de praticar a minha concentração. E beleza. Essa é a minha parte lúcida do sonho. Mas durante essa minha parte lúcida, e aí que é o fio da questão, eu tive distrações
do meu inconsciente envolvendo os desejos carnais. O que acontece no sonho, quando você não está com, na minha opinião, quando você não está com um propósito firme, quando você não está com alguma intenção, eu diria sublime, uma intenção nobre, você acaba sendo tentado. É como se fosse uma aprovação, vamos colocar assim. Eu fui provado e como a minha intenção é muito certa do que eu quero, você tem que estar com um foco muito grande em relação à tua intenção de autoconhecimento, uma jornada espiritual, de evolução e crescimento. Essas provações vão vir, é normal. Vão vir e eu só ignorei. Não quero isso pra mim. E não há nada de errado em você aceitar essas tentações, visto que somos seres humanos, visto que inclusive essas tentações carnais, quando feitas em uma consciência alta, em um desejo nobre, isso se torna algo ritualístico, isso se torna algo mais sublime. Ou seja, não tem problema. Só que dentro disso eu fui provado algumas vezes e não caí, beleza. Então, o que eu aprendi? Que depois que eu fui tentado e durante a minha sessão de concentração, a parte fundamental foi a respiração. Quando eu estou no sonho e eu respiro, trago todo o oxigênio, solto, ou solto. A minha respiração dentro do sonho, ela parece que é 10 vezes mais poderosa. É uma potência, é algo muito poderoso. Então eu diria que se torna um negócio, uma ferramenta fundamental. É algo até mágico, eu diria. Porque você está com o teu corpo físico relaxado, mas quando você tem a intenção inconsciente de respirar de uma forma prânica, se eu não me engano, talvez esteja falando errado, a organização do teu inconsciente se torna mais clara. Então, você manter essa constância de lucidez, unindo a respiração e a intenção, é a chave. É a chave. E o que eu fiz antes de dormir? Por incrível que pareça, eu não fiz meditação guiada, eu estava cansado e a única coisa que eu fiz é usar um protetor auricular para diminuir o barulho externo por morar num centro. Foi a vez que eu menos tive a intenção de ter sonho lúcido. Então, é muito relativo você ter um sonho lúcido, mas existe o treinamento, que é anotar o sonho e principalmente técnicas de meditação e respiração diárias. Você precisa estar com o seu inconsciente equilibrado diariamente, cuidar com as músicas que você consome, cuidar com o conteúdo que você consome, as pessoas e palavras que você fala. Importante cuidar com tudo isso. Acredito que foi uma boa experiência. Dentro das outras experiências que eu tive, foi a experiência que eu consegui mais prolongar a minha lucidez.